Neste livro você vai entrar em contato com ideias que deveriam ser corriqueiras entre os espíritas. Porém, infelizmente, muitos vão acreditar que estão diante de algo mitológico. Estes vídeos somente contêm assuntos exotéricos, aqueles que podem ser discutidos abertamente. Os assuntos esotéricos você encontrará no site cienciaespírita.com.br. O estudo de hoje está contido neste livro e o autor descreve como solucionou um problema pessoal. Vamos às suas palavras. Caso número 29. Notas preliminares. Ele diz: desejo tornar conhecido este mecanismo de alta magia de modo tão simples quanto possível, por ser de vital importância. A maioria das vidas está emaranhada e conseguir remover estes embaraços seria tudo para nós. Selecionando este caso de minha experiência pessoal, posso assegurar, dando minha palavra, que todo particular é descrito inteira e corretamente. Posso chamar como testemunho os resultados obtidos em minha própria vida e que continuo a ter. Contrariamente ao meu procedimento habitual, interromperei a cada passo para assinalar a razão das coisas feitas, em lugar de esperar o final para fazer o comentário. O caso. No ano de 1932, em Honolulu, eu possuía uma loja de aparelhos fotográficos que se encontrava em situação difícil pela depressão e pela falta de comércio turístico. Ameaçado de perder tudo, fui a um kahuna pedir ajuda. Kahuna é o guardião do segredo. O kahuna era uma mulher havaiana com cerca de 50 anos. Já a conhecia desde algum tempo e, quando lhe disse que estava atrapalhado, iniciou ela imediatamente um trabalho para ver o que poderia ser feito para endireitar meus negócios. Fomos para uma pequena sala de jantar e sentamo-nos à mesa, enquanto ela fumava e ouvia. Contei-lhe minhas dificuldades. Via-me obrigado, pela necessidade, a vender meu negócio, estoque e instalações, ou defrontar-me com a falência. A única pessoa em Honolulu que podia comprar minha loja com vantagens era meu concorrente. Possuía ele uma grande e antiga loja fotográfica. Tinha já experimentado 3 vezes convencê-lo da compra a um preço irrisório, mas não consegui interessá-lo. Paguei a um corretor uma soma considerável para efetuar a venda, mas ele também falhou. Parecia que deveria perder tudo. Meu contrato de aluguel tinha poucas semanas para vencer e renová-lo por um período de 5 anos, pagando o aluguel adiantadamente, estava fora da possibilidade. Quando já tinha dado os pormenores e respondidos umas poucas questões, a curadora pediu-me para pensar firmemente durante algum tempo e a seguir dizer-lhe exatamente aquilo que eu desejava que ocorresse. Pensei em tudo novamente, dizendo-lhe que desejava vender meu negócio, estoque e instalações ao meu concorrente por $8.000, o que seria um bom ajuste, mesmo naqueles tempos maus. Desejava ajudar meu concorrente a fundir sua loja com a minha. Após isso, queria voltar para a costa e escrever,
Fui bem preciso. A curadora fez-me mais perguntas. E se tudo acontece conforme você descreveu, está seguro de não mudar seus planos? Explicou que eu deveria rever meus planos para não surgirem possíveis contingências, medindo cada passo e considerar seus prováveis resultados. Deveria considerar os mínimos detalhes e imaginar como cada coisa se efetuaria, podendo reatar-se alguma outra parte do plano. A ideia era preparar a prece ao eu superior. Vamos abrir um parêntese. Que é este eu superior? Evidentemente, as pessoas não entendem de que se trata. Eu poderia explicar o assunto, porém é muito trabalhoso fazê-lo em um vídeo. Vou apenas fornecer um caminho para este entendimento. Veja as palavras de Gubbio quando fornecia instruções a André Luiz e Eloy no livro Libertação. Gubbio diz: sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidantes atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Libertação, capítulo 6. No site cienciaespírita.com.br você encontrará estudos que esclarecem com detalhes todo este assunto. Voltemos ao texto em análise. A forma pensamento da oração devia ser genuína, sem dúvidas e incerteza. Devia apresentar-se clara, incisiva e definitiva. Qualquer ângulo esquecido no assunto poderia surgir mais tarde para contrariar o andamento do plano. A curadora disse-me que, por experiência própria, sabia que a maioria das pessoas envia ao eu superior uma contínua mistura de desejos em conflitos, planos, temores e esperanças. A cada dia e hora, modificam seus pensamentos acerca do que desejam fazer, tornar-se ou ver acontecer. Como o eu superior fabrica o futuro para nós, baseado em nossos pensamentos, com os quais entra em contato durante o sono, nosso futuro torna-se confuso e cheio de contrariedades, com acidentes de boa e má sorte. Somente a pessoa que decida o que deseja e a ela se apega obstinadamente, trabalhando sempre naquela direção, pode apresentar ao eu superior a apropriada forma de pensamento, da qual será construído o futuro desejado, planejado e trabalhado. Após uma hora de discussão, a curadora ficou satisfeita. Anunciou que o próximo passo era entrar em contato com o eu superior e perguntar-lhe se o plano poderia ser ou não materializado. Em vez de usar a leitura da bola de cristal, feita na lisa pedra preta, esborrifada com água, retirada da cabaça, trouxe um copo de vidro cheio d'água. Ajuntou à metade de uma colher de chá de raiz de gengibre para turvá-la e atuar como estímulo físico no afastamento de influências espirituais do tipo produtor de fenômenos que pudessem estar presentes. A raspagem foi feita com um dedal em um pedaço de raiz fresca de gengibre. A curadora pediu-me, então, $1 de prata, como parte preliminar do seu pagamento. Isto representava o estímulo físico
ao seu eu inferior, como recompensa pelo trabalho, pois isto aparentava ser uma ótima coisa para ele. O dólar foi colocado embaixo do copo. A seguir, ela protegeu seus olhos contra a luz, sentando-se por algum tempo a olhar a superfície da água turva. Logo começou a ver imagens e a receber mensagens como se possuísse uma voz interna. Ficava naquele estado de transe por um momento e após se levantava contando-me o que tinha visto, ou para fazer-me novas perguntas. Isto continuou por cerca de 7 ou 8 minutos. As visões apresentadas eram todas simbólicas, e se os símbolos fossem bons, aprendidos por experiências, poderia dar uma resposta favorável ao meu plano. Falou ter visto uma porta se abrindo, e mais tarde um molho de trigo. Perguntou-me se estas coisas representavam alguma coisa para mim. E se tinha pensado nela, desejando assegurar-se de não estar vendo estas coisas provenientes da minha mente, em lugar das vindas do eu superior via eu inferior. Quando satisfeita ao saber que a resposta era favorável, disse: o Deus fala que sua oração pode ser atendida. A porta está aberta. Seu caminho não está completamente bloqueado, mesmo que a porta não esteja inteiramente aberta. Perguntei agora o que devemos fazer do nosso lado para o trabalho. Concentrou-se novamente sobre a água, entrando no estado em que poderia ver com os sentidos psíquicos. Principiou por ver meu concorrente, um bom amigo de longa data, descreveu-me sua aparência, procurando ver pelas respostas se a estava vendo acuradamente ou não. Viu o seu escritório na parte traseira da loja, comprovando isto comigo. Viu, igualmente, o homem contratado por mim para efetuar a venda que tinha falhado. Quando esse exame psíquico acabou, já era bem tarde. Feriu você alguém? Perguntou-me a curadora. Porque a porta não está inteiramente aberta e porque seu caminho está um pouco bloqueado. Não conseguia me lembrar de nenhuma injúria feita a alguém. E assim lhe respondi. Você pensa que seria ludibriado se vendesse sua loja por $8.000? Foi a próxima pergunta. Assegurei-lhe que consideraria a transação bem razoável. Então deve tratar-se de pequenas ideias de pecado que você guarda por causa da sua escola dominical ou práticas religiosas, determinou ela. A maior parte das pessoas, especialmente se são boas religiosas, tem coisas como esta. Para livrar-se deste sentimento de culpa e iluminar seu caminho até Deus, você deve jejuar até 1 hora durante 3 dias, e enquanto jejua não deve fumar. Após 3 dias, dê um presente a alguém necessitado, ou faça alguma caridade. Este presente deverá ser de um valor relativamente grande, e que o prejudique um pouco, algo acima dos seus recursos. Isso será sentido profundamente por você, como já ter feito o suficiente para contrabalançar seus pecadinhos. Depois de ter feito estas coisas, volte novamente. A curadora estava prescrevendo um excelente estímulo físico para impressionar o meu eu inferior de estar emendando-se dos atos praticados e por ele acreditados como pecados. Eu não possuía nenhum meio para descobrir quais eram os meus pequenos complexos culposos, mas isso não faria diferença. Cumpri as ordens dadas durante 3 dias, achando-as suficientemente difíceis. Por isso, o meu eu inferior deveria ter se impressionado, porque eu tinha sido abençoado com um bom apetite e, naquele tempo, gostava de fumar. Minha caridade foi feita
ao exército da salvação, por representar à minha mente uma ótima organização caridosa. Chegando à tarde, sentei-me novamente com a curadora na mesa redonda. O mesmo mecanismo do copo com água e após alguns minutos viu a porta, só que desta vez estava completamente aberta, anunciando que meu caminho estava livre. Empurrou o copo, reabrindo a questão de meus planos. Tinha eu feito alguma mudança nos meus planos? Continuava eu seguro de desejar que acontecesse tudo conforme tinha sido projetado? Ao ser-lhe assegurado serem meus planos claros e imutáveis, aprontou-se em fazer a oração para mim ao eu superior. Quando um kahuna ora ao seu eu superior, pedindo ajuda para um cliente, a oração automaticamente vai ao eu superior deste. Isso envolve a crença de que todos os eus superiores pertencem a um encadeamento, de uma maneira dificilmente de ser entendida por nós. Eles são muitos em um, e um em muitos. Eles são unidos na separação. Eles têm organização mais aperfeiçoada do que as abelhas numa colmeia. Eles aprendem a trabalhar em união, mas cada um tem seus trabalhos individuais. Não podemos alcançar o seu completo significado, mas pelos resultados obtidos do contato com os eu superiores, isso parece ser a mais aproximada explicação a que podemos chegar neste assunto. Para fazer a oração, o curador levanta-se e anda vagarosamente de um lado para o outro, respirando pesadamente. Após alguns minutos, parou junto à mesa, dizendo baixinho que agora faria a oração a Deus por mim. Então, olhando um ponto distante, começou a falar em havaiano. Lentamente e com grande força, pronunciou a oração uma vez, repetiu-a, repetindo-a novamente. Esta oração, da mais completa força sugestiva reunida e formulada 3 vezes e oferecida palavra por palavra, ideia por ideia, a mais aproximadamente possível, para provocar o eu inferior de levar ao eu superior a forma de pensamento que estava sendo firmemente e cuidadosamente repetida na oração. O eu superior foi alcançado pelo eu inferior após o comando direto do médium eu da curadora, não usando o copo nesta hora, porque nenhuma resposta era esperada ou solicitada. Depois de rezar 3 vezes, a kahuna reassumiu seu assento, acendendo um cigarro. Fumou e descansou após seu esforço. Ela tinha acumulado força vital extra e apresentado a oração em forma de pensamento num escoamento de força vital. Em seguida, o copo foi trazido de volta para ver qual a mensagem que deveria ser dada pelo eu superior e suas instruções. Na superfície da água apareceu a ela uma cena na qual eu praticava diversas coisas. Eram as determinações que o eu superior tinha produzido em meu futuro. O antigo futuro havia se destruído e um novo tinha sido construído para mim. O antigo futuro deveria inegavelmente conter todos os maus negócios que pareciam inevitáveis e que eu temia angustiado. Este teria sido provavelmente o meu futuro, se não tivesse recebido a ajuda do eu superior na mudança do infortúnio para um bom futuro desejado. Não sabemos quais os métodos aplicados pelo eu superior para fabricar o futuro para o eu inferior e médio, sobre os quais atua como guardião
ou espírito paternal. Podemos somente imaginar que os pensamentos formulados em forma de pensamentos são usados na configuração do futuro. Ao menos as formas de pensamento transmitem ao eu superior o que esperamos, tememos, desejamos ou planejamos. Parece que nossos futuros são tirados destas formas de pensamento, com toda a precaução, para não se intrometerem em nosso livre-arbítrio, deve-nos ser concedido o exercício do livre-arbítrio. Mas, se solicitamos ajuda, esta não nos será dada se o livre-arbítrio não for cancelado. Não podemos explicar o porquê, mas podemos entender a razão destas condições. Por causa de nossas limitações mentais, não podemos conceber um futuro feito de material invisível e já contendo todos os acontecimentos e condições que se materializarão, de minuto a minuto, de hora a hora, dia a dia, sempre tão adiante como o delineamento invisível do futuro cristalizado. Talvez o futuro seja fabricado da mesma maneira que os corpos sombreados do eu inferior e médio, como também as formas de pensamento. Talvez as formas de pensamento sejam lançadas para crescerem em acontecimento. Os kahunas não sabiam, nós não sabemos. No entanto, como já sabemos que o futuro é fabricado de algum modo e que pode ser visto com antecipação, tão logo tenha sido feito e que pode ser mudado, isso é tudo o que precisamos saber. A curadora viu o novo futuro no copo d'água, descrevendo para mim o que deveria fazer e o porquê. Ela parecia receber as ideias do porquê das coisas de uma forma psíquica, ligada à visão psíquica. Os métodos utilizados pelo eu superior, respondendo por símbolos, não foram usados agora. Ela diria: "O Deus me comunica que", ou "O Deus mostra-me que". Ela viu-me ir ao meu concorrente com um papel na mão. Disse-me que no papel eu tinha escrito minha proposição de venda, preço e todos os detalhes. Disse-me que Deus tinha lhe dito que esse homem era do tipo que gostava de ver tudo escrito num papel e que de outra maneira diria não, por força do hábito. Escreva tudo, instruiu-me, e na próxima terça-feira, às 2h15, vai vê-lo. Ele estará em seu escritório, sentado em sua poltrona, sem fazer nada. Coloque o papel em sua mesa e diga: "Dê uma olhada nesses números, sim? Voltarei dentro de 10 minutos. Ele terá acabado de ler o papel e dirá que vai comprar o seu negócio." Para mim, isso era inacreditavelmente explícito e detalhado. Perguntei-lhe como o sabia, e ela respondeu ter assim visto o meu futuro, e que Deus tinha a feito entender que a proposta deveria ser escrita. Maravilhei-me com suas instruções e prometi obedecer ao pé da letra. Às 2h15 da terça-feira seguinte, fui à loja de meu concorrente com minha proposta, cuidadosamente datilografada. Encontrei-o como tinha sido previsto, preguiçosamente sentado à sua escrivaninha. Coloquei o papel à sua frente, dizendo que estaria de volta em 10 minutos. Após 10 minutos, voltei e ele estava me aguardando. "Eu comprarei o negócio", disse ele. "Vou te dar um cheque de $100 para assegurar a transação e você pode sacar a nota de venda." Assim, com a ajuda da curadora e do eu superior, o negócio foi efetuado. O preço estipulado na oração me foi pago. Permaneci ainda algum tempo para ajudar a fusão de meu negócio com o do meu amigo concorrente. Com a transação completa, voltei à Kahuna, pagando-lhe o máximo por ela permitido, o que foi muito pouco, considerando o grande serviço
que ela me tinha prestado. Algum tempo mais tarde, quando eu estava para terminar meus negócios e partir para a Califórnia, a curadora quis novamente comprovar meu futuro na parte por mim planejada e que incluía o desejo de escrever. Fez uma nova oração perguntando se me seria permitido escrever, inspecionando o futuro via o eu inferior com a ajuda do eu superior para ver quais seriam as instruções a me serem dadas, como já tinha feito no caso da venda. Ela agora o fazia para a composição. Você escreverá 8 livros, disse-me ela, após um longo olhar à sua improvisada bola de cristal. Isto é o máximo mostrado por Deus. 8 livros, assinalou ela, mas você deverá ser bastante paciente. Levará um longo tempo entre o primeiro livro até o 8º. Muitas coisas acontecerão que não serão fáceis. Todavia, os últimos 4 livros serão mais fáceis que os primeiros, vindos com mais segurança. Aquele vislumbre de futuro visto pela curadora para mim foi feito em 1932. Agora, 1947, meus 4 primeiros livros são águas levadas para o mar. Comentário adicional. O sistema do segredo psicorreligioso, a runa, é o primeiro, o último e, acima de tudo, um sistema laborável. Não faz simulações de entendimento ou explicações das coisas que devemos fazer a um Deus fundamental que a nossa inferior habilidade mental não permite entender. Esse é o senso comum e praticável. É uma verdadeira aproximação científica. Dá-nos um sistema livre de dogmas e do impraticável. Pois bem, agora eu o convido a raciocinar sobre uma anotação de Mateus que mostra no texto do seu Evangelho, capítulo 6, versículo 31 a 33. E tem o título Abandonar-se à providência. Este é o título colocado pelos editores. Porém, não foi isso que o Mestre Jesus aconselhou. Veja e raciocine o Mestre Jesus dizendo: por isso, não andeis preocupados dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como podem ver, o Mestre Jesus não aconselhou ninguém a abandonar-se à providência. Ele aconselhou a ação, a busca da solução para os problemas e mostrou o caminho para encontrar a solução. Infelizmente, os espíritas não compreendem o que ele quis dizer com isso. Agora veremos sobre este assunto as palavras de Moni Sadhu, um mestre que você poderá conhecer com detalhes no site cienciaespírita.com.br. Veja suas palavras. Nas obras de Paul Sadi, da França, falecido em 1926, um grande místico contemporâneo e discípulo de um verdadeiro mestre, podemos encontrar muitas descrições científicas dessa elevada forma de oração, pois ele teve a felicidade de praticar este culto, ao explicar a questão do chamado destino inalterável do homem. Seu mestre disse-lhe certa vez: o futuro iminente pode ser modificado pelo esforço consciente da pessoa esclarecida que ore. Como não há decisão pessoal de Deus, não pode haver decisões irrevogáveis.
pois quem as tomaria? A manifestação da vida universal é como a corrente de um rio, sempre em movimento. As ondas mudam constantemente e o próprio rio pode alterar seu leito. Portanto, não pode haver o chamado destino inevitável, inflexível e inexorável. A consciência viva, Deus, não pode ser submetida a tais limitações. Quem lhas poderia impor? Pois bem, com o que foi colocado aqui neste vídeo e as ideias apresentadas no vídeo anterior, você poderá compreender o motivo do meu esforço nesta tentativa de despertar as pessoas que se comprazem na inércia e na estupidez da ignorância. Estou trabalhando para reformar meu futuro e somente conseguirei sucesso se minha consciência e ninguém mais considerar que sou digno. Não carrego ilusões, sei muito bem que minhas afinidades psíquicas com as trevas ainda existem. Quero purificar-me e seguir adiante na longa caminhada que foi determinada por Deus para todos nós. E digo que não me esqueço que cada um de nós é o promotor que acusa e o juiz que julga as próprias ações.